Opa, tudo bem? Muito prazer, me chamo Mário Kamimura e neste vídeo eu quero trazer um tema. Eu já falei um pouco sobre ele, mas o tema é por que não fazer um inventário? Porque você deve evitar esse tal de inventário. Bom, eu, para tratar desses temas, separei ali 3 tripés que eu considero como os motivos principais para que você não se submeta, ou aliás, não submeta os seus herdeiros, os seus filhos a esse tal de inventário, certo? Bom, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero tratar aqui é a parte financeira. Bom, você deve saber, se você é de São Paulo, que aqui a alíquota ela está na casa dos 4%. Veja bem, essa alíquota de 4% está em vigor hoje, mas existe um projeto e isso é questão de tempo. Essa alíquota vai aumentar em tabela progressiva para 8%, assim como já é, por exemplo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal é assim. Então é questão de tempo que isso aumente, tá bom? Para 8%. Mas se não bastasse, existe um ofício, tá, do CONFAZ, e isso eu já falei em outro vídeo com mais detalhes, tá bom? Em que sugere-se o aumento dessa alíquota em 20%. E isso vai acontecer, minha gente, é questão de tempo. Vindo deste órgão que conversa com os estados e apresenta ao Senado, lembrando que o Senado representa os estados, a chance disso passar por meio de resolução do Senado, aumentando esse limite, é enorme. Então, assim, é questão de tempo, vai aumentar para 20%, pelo menos essa alíquota aí desse imposto chamado ITCMD, que é aquele imposto sobre a herança, como é muito conhecido. Bom, mas não é só isso. Tem também as verbas honorárias, né? Então, é necessário pagar ali ao advogado o que é comum, assim, até utilizando a tabela. Por exemplo, no nosso escritório nós cobramos 7% se não houver litígio e 11% se houver litígio. Tá? Sobre o quê? Sobre o valor ali do monte-mor, que nós chamamos que é a reunião dos bens a ser inventariado. Tá bom? Um outro custo que está envolvido aí é a parte cartorária. Então, tabelionato de notas, cartório de registro de imóveis, certidões, que vai ficar por base ali, é lógico que depende do valor do patrimônio, mas vamos tomar por base um patrimônio de R$ 1.000.000. Vai ficar ali em média de 10 a 15 mil reais, tá? Olha só, agora vamos ver como fica isso dentro de um patrimônio de R$ 1.000.000, que é esse exemplo que a gente acabou de citar aqui. Se você for fazer o inventário do patrimônio de R$ 1.000.000, considerando, né, os honorários, tudo isso que eu já falei, e não houver o litígio, será pago por esse inventário um valor aproximado, muito aproximado, do equivalente a R$ 110 mil. Aí a pergunta que fica, será que o seu filho vai ter 110 mil reais? Porque muitas vezes tem um patrimônio de R$ 1.000.000, mas isso não quer dizer que os filhos e os herdeiros, eles têm dinheiro suficiente para dispor assim, de 110 mil reais para fazer esse inventário, né? Isso se o inventário não tiver litígio, porque se tiver, aumenta aquela verba honorária do advogado e esse valor passa de 110 mil para 150 mil. E vamos mais a fundo. Imagine que o ITCMD suba para 8% e isso vai acontecer, é questão de tempo. Já passa para 190 mil. E subindo então esse ITCMD para 20%, como também aguardem, isso vai acontecer. Eu já expliquei isso em outro vídeo, depois dá uma procurada. Aumente para 20%. Sabe quanto que vai custar esse inventário? 310 mil reais, tá? Para um patrimônio de R$ 1.000.000. E a pergunta que eu faço, será que o seu filho, o seu herdeiro, vai ter esse valor? Vai conseguir dispor desse valor? Bom, aí eu entro em um outro ponto, que é a questão do deságio.
Muitas vezes em inventários, quando nós advogados fazemos, realmente aquele que está ali disposto a inventariar os bens do falecido, ele não tem esse valor. Mas o que é combinado? Olha, você vende um desses imóveis e com a venda desse imóvel você paga o valor do inventário. Isso é comum, muito comum, tá? Mas precisa vender rápido. E o que acontece? Acaba vendendo por um valor menor, né, do que o valor de mercado. Então um deságio ali na média de 20%. Então para um imóvel de 300 mil, por exemplo, que pode compor aquele patrimônio de 1 milhão, haverá uma perda de valor de 60 mil reais. Então é mais 60 mil reais de custo nesse inventário aqui. Então veja, acaba se tornando extremamente vultuoso o valor a se desembolsar para fazer esse inventário. Bom, mas esse aqui é um dos tripés, tá? Agora eu quero tocar outro ponto, que é a questão do tempo. Se você já fez, acompanhou o inventário é extremamente moroso, tá bom? Inventário judicial dura aí... Quando eu pego um inventário judicial para fazer, eu sempre alerto o meu cliente, olha, eu dou um prazo aqui de pelo menos uns 5 anos para isso se resolver. Por quê? Porque no judiciário realmente é assim, extremamente demorado. Se tiver litígio, eu já vi inventários aí que superam, tá? Muitos inventários, inclusive, não é um ou outro, muitos, supera aí 20 anos. E aí imagine todo esse tempo o seu imóvel, né, que recebeu por herança ali preso. E tudo que você vai fazer, você precisa de um alvará do juiz. Ah, quero vender um terreno que está lá no rol dos bens. Tem que pedir um alvará para o juiz. E se o juiz não quiser dar esse alvará, sinto muito, vai ficar preso, não vai conseguir movimentar esse imóvel. Então assim, é muito complicado porque você acaba perdendo durante muito tempo a liberdade sobre esses imóveis. Mas é claro, tem um cenário que é mais favorável, que é o cenário do inventário extrajudicial, aquele feito no cartório. Mesmo assim, esse inventário chega a demorar 6 meses. O que eu te digo é muito tempo. Olha, 6 meses o inventário extrajudicial no cartório, mas existem alguns requisitos. Por exemplo, não pode ter filho menor, não pode ter incapaz, não pode ter testamento. Então são uma série de requisitos. Ainda assim, os custos serão os mesmos, tá? E 6 meses ainda é muito tempo para terminar esse inventário. Bom, e agora o último ponto que eu quero tratar com vocês diz respeito à família, tá? Esse para mim que é o ponto mais importante. Por quê? É corriqueiro, é recorrente que em inventários, se você é advogado, está assistindo isso, você sabe disso, ocorra ali um racha familiar. A família briga, a família se desentende, e é isso que nós queremos muito evitar. Então, às vezes é um herdeiro que não concorda com algo, mas também pode ser a esposa do herdeiro. Então existem diversas circunstâncias que podem trazer um certo desgaste emocional em toda a família. E isso é extremamente dolorido, isso é inaceitável. Então eu te digo o seguinte, que existe um sistema chamado holding familiar que impede que você passe por isso. Eu te digo, você não precisa passar por essa coisa, por essa jossa chamada inventário, tá bom? Bom, é isso que eu tinha para te dizer hoje. Eu espero que você tenha entendido, compreendido, gostado. Eu não espero, porque não é uma informação muito agradável, mas de extremo valor para você e para toda a sua família. Bom, nós nos vemos no próximo vídeo. Até logo!